seja bem-vindo ao programa Caminho da Vida. Pela graça de Deus, mais uma semana se passou e estamos juntos de novo para ter um tempo de qualidade com o Senhor. É verdade. E hoje nossa programação está imperdível. Confira o que preparamos para você. Tem a estreia de um quadro novo aqui no nosso programa. Você vai ver que não existem impossíveis para Deus e que sempre há uma saída para aquele que crê. É claro que não poderia faltar o nosso quadro musical, que hoje traz uma linda canção da Ariane. Teremos também o precioso momento da palavra. Fique conosco, porque o programa Caminho da Vida está apenas começando. Participe dos nossos cultos. Domingo às 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto evangelístico. Terça-feira, culto da família. Quinta-feira, culto da bênção. Participe das nossas programações em nossas congregações todos os domingos, quartas e sextas-feiras. Igreja Assembleia de Deus, Rio Verde, Goiás. Rua Costa Gomes, 1480, Centro. No dia 15 de março será inaugurado o nosso templo na cidade de Barra do Garças, no estado do Mato Grosso. Sem dúvida, será uma grande festa e eu já quero convidar a todos vocês. Aproveito também para mandar um forte abraço a todos os irmãos e amigos que nos assistem em Barra do Garças. Que nosso ministério cresça e produza bons frutos para essa maravilhosa cidade. Já aqui em Rio Verde, acontece hoje o lançamento do CD da nossa querida irmã Sulamita, na nossa congregação do bairro Veneza. Todos estão convidados. E tem mais. Hoje, a Almadev realiza mais um pré-congresso, dessa vez na Vila Mariana. Participem. Lembrando que o nosso Disque Oração está disponível para você que precisar 24 horas. É só ligar no 64 3621 1148. Ajude a manter este programa no ar, enviando sua oferta para o Banco Bradesco, agência 3290, conta corrente 39888, dígito 8, ou Caixa Econômica Federal, agência 0566, conta poupança 118016, dígito 9, operação 013. Seja um mantenedor deste programa. Caminho da Vida, levando uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Jesus morreu na cruz do Calvário para que tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Não invalide esse sacrifício de amor. Aceite o perdão pelos seus erros. Você é justificado pela graça e dessa maneira tem livre acesso a Deus. Hoje nasce um novo quadro no nosso programa Caminho da Vida. Você vai conhecer uma pessoa que foi completamente transformada pela palavra de Deus. E na sua vida também pode acontecer essa mudança. Sabe por quê? Porque há uma saída. A saída para você. O começo das drogas na minha vida surgiu aos 15 anos de idade. Então, aos 15 anos eu comecei a fazer uso de algumas drogas. E eu falo hoje que uma das armadilhas para esse envolvimento foi o que vai acontecer comigo, a curiosidade. E as drogas, o consumo foi aumentando na minha vida, em tudo que eu fazia era em prol das drogas. E naquele momento da minha vida, as drogas, elas obrigam, a situação obriga você a praticar algumas coisas que no fundo do seu coração jamais você queria. Eu me lembro que numa das vezes, eu pressionei a minha mãe. Eu sabia que ela tinha dinheiro, fiz uma pressão muito forte psicológica nela. Ela entrou em desespero. Foi quando eu caí em si
da besteira que eu estava fazendo. Eu estava com um objeto nas minhas mãos e quando ela ajoelhou no chão e disse assim: meu filho, a mamãe nem lembra mais onde escondeu. Eu creio que naquela hora Deus entrou, mesmo sem eu conhecê-lo, e me tirou daquele momento. Então, a partir desse momento, eu vi que eu tinha chegado no fundo do poço, no último estágio que alguém pode chegar. Hoje eu entendo que foi Deus. Deus preparou uma pessoa, um amigo meu, desviado dos caminhos do Senhor, afastado. E eu conheci ele numa festa, e ele usava drogas também. E como ele era afastado dos caminhos do Senhor, ele começou a gente ter uma proximidade de amizade. E hoje eu digo assim, mas na época eu falava que eu gosto de sair de usar droga com ele, porque a onda dele é falar de Deus, falar da Bíblia, eu acho bom. Ele me ensinava que se nós morrermos ali naquela hora, nós não teríamos salvação. Então Deus usou essas palavras, o medo de morrer daquela forma, de sem estar em Deus, e trabalhou na minha vida. Então eu fui tentando sair, e dessas tentativas eu tive a primeira overdose com 17 anos. Infelizmente tive uma overdose aos 17 anos, depois uma com 19 anos e a outra com 19 para 20, eu lembro que foi alguns meses só depois. E nesse período da última overdose, eu adquiri algumas enfermidades, porque eu não podia mais usar droga, o organismo não suportava. Então eu comecei a beber, eu já fazia o uso do álcool, mas comecei a querer substituir o efeito das drogas, a abstinência das drogas, substituir pelo álcool. Então, aos 20 anos, eu fui acometido de uma enfermidade chamada cirrose hepática. Nesse período crítico da minha vida, de 90 quilos, eu fui para 62 quilos. Os médicos, vendo a complicação da minha saúde cada dia pior, os médicos chamaram meu pai e minha mãe, pediram eles para me acompanhar na consulta. E lá o médico falou assim: olha, o Diogo ele tem, pela fragilidade da saúde dele, o uso de drogas há muitos anos, ele tem praticamente 90 dias de vida. E eu ouvi isso. Então ali foi mais um baque muito forte na minha vida, em que eu me senti assim, quando eu me droguei, eu estava jogando um veneno dentro de mim mesmo. Uma das coisas que marcou muito a minha vida foi um dia num estabelecimento. Eu estava há algum tempo fora de casa e eu estava embriagando nesse estabelecimento. Meu pai chegou, sentou do lado e começou a conversar comigo. E ele dizia assim: sai das drogas, volta a viver conosco uma vida sem drogas, uma vida sem angústias, sem essa preocupação que você está me trazendo. E ele dizia assim: papai te ama, a mamãe te ama, e eu quero você livre dessas drogas. Volta para casa. E eu saí daquele lugar, ele ficou lá, e aquilo ficou remoendo dentro de mim. Por isso que eu digo, eu fiz muito isso nesse testemunho. Atitude de amor é que quebrou as cadeias que as drogas me colocou. E quando esse trabalhar de Deus foi acontecendo,
que esse amigo meu voltou para a igreja, já tinham 60 dias e começou a fortalecer a vida dele também em Deus, ele ficou sabendo da minha situação e foi me visitar. E na visita ele disse assim: Diogo, eu consegui voltar e estou pronto agora. E eu vim te buscar para que você saia das drogas. Então ele marcou um dia de culto, e me levou para o culto. Pela primeira vez eu estava entrando numa igreja evangélica. E o interessante é que no meio do culto, estava acontecendo o culto, chega uma missionária, e cheia do Espírito Santo de Deus, Deus começou a usar ela em revelação e usou para várias pessoas. Mas na última pessoa ela disse assim: mas Deus nessa noite me trouxe aqui porque tem um jovem aqui, uma paralisia muito forte do lado esquerdo do seu corpo, uma dor muito forte abdominal, e os médicos desenganou ele. E Deus me trouxe aqui para dizer para esta pessoa que Deus tem um plano na vida dele. Eu conheço o meu Deus e Ele vai me mostrar quem é, e eu vou aí te buscar. E um irmão foi louvar e ela desceu do altar, rompeu a igreja ali e foi até onde eu estava. Pegou na minha mão e falou assim: é você que Deus me mostra. Aí na hora ela disse: vem para o altar. Na hora eu fiquei muito emocionado. E ela falou assim: vem para o altar. E eu disse para ela assim, com a voz embargada, eu disse para ela: olha, eu não consigo ir. Eu não movimento normalmente. Eu perdi a força da minha perna do lado esquerdo. E ela disse assim: a partir de hoje, a partir desse momento, quem vai firmar as tuas pernas e te dar condição de andar é o Espírito de Deus. E quando isso estava acontecendo, ela dizia: o Espírito Santo de Deus está entrando na sua vida e mudando sua história hoje. Deus foi me curando aos poucos, ministrando a minha vida, e Deus levantou um profeta, uma pessoa muito usada por Deus em um dos cultos, e disse assim: eu, Senhor, vou te curar de todas as enfermidades, mas uma por uma, porque é um tempo que eu preciso para trabalhar no seu coração. Deus foi restaurando aquilo que eu mesmo destruí com as minhas atitudes, com as drogas na minha vida. Hoje eu faço a obra 24 horas, penso na obra, sonho com o que vai ser amanhã. Então esse testemunho é para você que, quem sabe, está nas drogas, ou alguém que está nas drogas. A esperança para você, a saída para você. Deus pode mudar a tua história, depende de você. Deus abençoe os irmãos, orem por nós. Deus abençoe fortemente. Glória a Deus por essa linda história. E se você também tem uma história de restauração e quer tornar público o seu testemunho, mande um e-mail para a nossa produção. Você pode compartilhar da bênção recebida com todos nós e com certeza o nome de Deus será glorificado através dessa atitude. Anote aí o nosso endereço: caminhodavida@adrioverde.com.br. Nós estamos tão envolvidos com os nossos próprios projetos que perdemos a oportunidade de viver grandes experiências com o Senhor através dos pequenos detalhes. Não troque a sua comunhão com Deus
pelo prazer de alcançar riquezas, porque essa é uma vitória passageira. E o que também vai passar é essa dificuldade que você está enfrentando. Tenha fé, meu irmão, que o Senhor está aí do seu lado. Não é preciso que pedras se transformem em pães para provar que no deserto Deus está cuidando de você. Apenas creia e aprenda o que Ele quer te ensinar nesse momento de aflição. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o Teu poder. Não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Louvar a Deus em meio às dificuldades é mais que estratégia, é sinal de fé e confiança. Se você quer vencer as barreiras e permanecer de pé na presença do Senhor, alimente-se da palavra. A obediência à voz do nosso Pai vai te sustentar e fazer com que você cresça e torne-se experiente para poder ajudar a outros que passarem pelo mesmo problema. Prepare o seu coração, porque chegou o nosso momento da palavra. Mateus capítulo 13, versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Nesta fala de Jesus, o reino dos céus foi comparado ao fermento. Muitos não conseguiram compreender de fato o que Jesus disse. Porém, há alguns pontos importantes para avaliarmos e nos ajudarão a ter entendimento mais claro. A seguir, vamos citar algumas características do fermento para contextualizar a mensagem de Cristo falada por esta parábola. O fermento sozinho não produz efeito. Da mesma forma que sozinhos não fazemos muitas coisas, mas quando estamos juntos, unidos por um projeto,
podemos fazer muitas coisas. Deus disse isso no evento da Torre de Babel. Diz assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Jesus disse em Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O fermento não teme o tamanho da massa. O fermento olha para a massa, mesmo sendo enorme, consegue levedar toda a massa. A seara é grande, as dificuldades são grandes e os problemas parecem ainda maiores. Porém, devemos dizer que esse território é nosso, essa conquista é nossa. Nunca baixar a cabeça, sempre determinar: essa conquista é minha. Por mais que pareçam gigantes, você tem mais poder do que o mundo. O fermento não se deixa influenciar pela massa. O fermento não é influenciado pela massa, não se torna massa, mas a massa se torna fermento. Quando você vai ao mundo, você não se torna como o mundo. Você não tem medo do mundo, pelo contrário, o mundo se torna como você. O fermento muda a condição da massa. Quando você for a um lugar, é impossível não haver uma diferença. Vá ao seu trabalho, não somente com a palavra de Deus, mas com a unção de Deus que derramou sobre a sua cabeça. Não vá à escola simplesmente com a Bíblia. Não vá com a Bíblia na mão, mas vá com a palavra de Deus no seu coração. O fermento precisa estar presente para impactar. O fermento precisa estar na massa para afetar. Você não poderá promover mudança se não pregar o evangelho para o povo. Pare de evitar o mundo. Vá ao mundo. Conquiste o seu espaço e o seu lugar. O fermento é ativado pelo calor e pressão. Quando o fermento é colocado na massa, é colocado sob pressão, e quando é colocado sob pressão, ele cresce. Deus diz: quero que você conquiste o seu bairro, a sua cidade, o seu país, as nações. Você pode dizer: tem muitos feiticeiros aqui, tem muita macumba aqui, muito principado e muita potestade. Mas Deus diz: é assim que eu gosto. Você é fermento. Talvez você diga: mas eles vão colocar macumba na minha vida. Mas Deus diz: não, que nada. Você que vai amaldiçoar a prática satânica e vai influenciar, porque você é fermento. Quando o fermento entra na massa, ninguém pode tirá-lo da massa. Então diga para as pessoas que elas nunca se livrarão de você. Até quando você sair, diga que a sua influência vai permanecer. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 ao 20, Jesus disse que nós somos embaixadores do seu reino aqui na terra. É a nossa constituição. Está na Bíblia, no verso 18. É uma declaração política. Somos os embaixadores de Cristo e através de nós, Deus está apelando a todas as outras pessoas. Veja as características de um embaixador. O embaixador é nomeado pelo rei, nunca é votado. O embaixador é nomeado para representar o Estado, os céus. O embaixador somente tem compromisso com os interesses do Estado, reino dos céus. O embaixador carrega dentro de si a nação, sempre representa a sua nação. O embaixador não é uma pessoa, é uma nação. O embaixador somente fala a posição do governo, não fala o seu próprio nome. Se alguém quiser saber alguma opinião sobre você, sobre qualquer prática mundana ou comportamento pecaminoso, você diz que não tem opinião, mas que o seu governo, o Deus a quem você serve, diz que é abominação. Se você responder como embaixador,
você nunca estará em discussão, pois as argumentações são possíveis. Elas só são possíveis quando você dá a sua opinião e não a do reino que você representa. Jesus Cristo é o secretário de Estado, portanto, chefe dos embaixadores. Ele diz assim: eu não disse nada de mim próprio, digo apenas a vontade de meu Pai. Se alguém falar que não acredita em Deus, você diz: meu reino diz que você é um tolo, pois a Constituição fala: diz o tolo, no seu coração não há Deus. O embaixador está debaixo da proteção de Deus, não tem salário, pois o governo cuida e protege da casa, carro, despesas, alimentação, escola para os filhos, chofer, ou seja, você não se preocupa com absolutamente nada para que você se concentre no governo. Jesus disse: por que estáis preocupados com o amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir? Pare com isso, você é um embaixador. Leia Mateus capítulo 6, versículo 33. O embaixador nunca se torna um cidadão no lugar onde ele está vivendo. Jesus disse: você está no mundo, mas não pertence ao mundo. O embaixador não é pobre como o país em que ele está vivendo, não importa qual seja. Ele é tão rico como a nação que ele representa. Eu concluo dizendo: nunca jamais tenha medo novamente. O governo designou segurança particular e o governo designou grandes seguranças. 2 deles que estão contigo, eu sei o nome deles: bondade e misericórdia, e eles te seguem por onde quer que fores. O grande rei cuida de você e não permitirá que nada lhe aconteça enquanto não cumprires a tua missão. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Eu quero orar com você agora. Deus maravilhoso, te louvamos por mais uma oportunidade concedida, por estarmos aqui para levar a tua palavra aos 4 cantos dessa terra, seja através da internet, da televisão. Meu Deus, eu quero te pedir agora que o Senhor venha alcançar este homem, essa mulher que ora comigo neste momento. E eu te peço a tua bênção, a tua cura, a tua graça sobre todas essas pessoas, te agradecendo, Pai, por tudo, no nome de Jesus. AD Studio, qualidade e excelência em gravação de CD no estado de Goiás. Equipamentos de última geração, plataforma Mac, Pro Tools HD e toda a linha de equipamentos de última geração em gravação de CD. E ainda contamos com os melhores músicos para todo estilo de gravação. Grave o CD dos seus sonhos no melhor estúdio de Goiás. AD Studio, melhor para quem canta, excelente para quem ouve. facebook.com/AD Studio RV. Curta e confira. Meu amigo, meu irmão, infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas eu espero por você na semana que vem. Não se esqueça que enquanto há vida, há esperança. Meu amado, há uma saída para você, para seus filhos e para toda a sua família. Creia em Deus e será salvo tu e a tua casa. Que assim seja. Aproveite esse tempo no deserto para se tornar mais íntimo de Deus. Existem experiências maravilhosas que você só viverá nos períodos de dificuldade. E mais, Deus não te abandona um minuto sequer. Um beijo no seu coração e até a próxima. Um abraço, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.